Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo divisão de números naturais, nomenclatura e noções gerais. E para iniciarmos, pegue o livro 3 e abra na página 70, ok? Vamos lá. Até o capítulo anterior, apresentamos um estudo sobre 3 operações: a adição, subtração e multiplicação. Há ainda uma 4ª operação, que caracteriza as 4 operações conhecidas como operações elementares, que é a divisão. Em nosso cotidiano, muitas vezes precisamos dividir certa quantidade em partes iguais, ou verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Essas duas ideias são associadas ao cálculo de divisão. O estudo sobre a divisão não deve ser novidade para você, já que está no 5º ano, certo? Mesmo assim, retornaremos às ideias principais desde o início para que você possa revisar alguns conceitos básicos e sentir bastante segurança em seus estudos. Olha só, a maioria desses conteúdos são conteúdos que vocês já realizaram no 4º ano, beleza? Aqui temos, a seguir apresentamos 2 situações que envolvem a divisão. Vamos lá. Situação 1. Gabriel tinha o hábito de guardar as moedas de R$1 que sobravam de troco. Ele tinha ao todo 50 moedas guardadas. Próximo de sua casa havia uma banca de revistas, uma padaria, uma pequena loja de roupas, um açougue e uma manicure. Ele resolveu trocar suas moedas nesses 5 locais, facilitando o troco para os comerciantes. Nesse caso, em cada local, ele trocou 10 moedas por uma única cédula de R$10. Para concluir esse fato, ele dividiu 50 por 5, que resultou 10, ok? O sinal de divisão pode ser esses 2 pontinhos ou esse... Peraí, deixa eu pegar o apontador. Ou primeiro esses 2 pontinhos ou esse outro sinal aqui, que é os 2 pontinhos e uma barra ao meio, beleza? Concluímos que 10 é o resultado dessa divisão, pelo fato de que 5 vezes 10 é igual a 50, ok? Igual esse exemplo que está sendo mostrado aqui. Nessa situação, a divisão tem relação com a divisão de uma quantidade em partes iguais, igual como está sendo mostrado aqui nesse exemplo, ok? Vamos continuar. Situação 2. Heitor trabalha no estoque de uma loja e precisa empilhar caixas, todas com altura de 8 centímetros, né? Em um espaço entre 2 prateleiras, que tem 72 centímetros de altura. Para descobrir quantas caixas ele poderá empilhar entre as 2 prateleiras, ele deve verificar quantas vezes a medida de 8 centímetros cabe na medida de 72 centímetros. Para isso, deve efetuar uma divisão, beleza? Primeiro, ele deverá dividir 72 dividido para 8, que será 9, pois 9 vezes 8 é igual a 72. Lembra da operação inversa que a gente trabalhou na verificação, né? Fizemos uma continha de adição e fizemos uma outra continha, que é a subtração. Então, na divisão, a multiplicação é a operação inversa, beleza? A multiplicação é a operação inversa da divisão, beleza? Assim como nas outras operações que a gente já trabalhou. Vamos continuar. Portanto, ele poderá empilhar exatamente 9 caixas entre as 2 prateleiras. Para resolver uma divisão, é importante conhecer bem as multiplicações, ok? Uma anda no ladinho da outra, divisão e multiplicação. Se você sabe multiplicar, você vai conseguir dividir tranquilamente,
ok? Aqui. E, consequentemente, as tabuadas, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. No cálculo da divisão, podemos usar o algoritmo convencional, no qual indicamos seus termos. Observe, temos aqui 72 dividido para 8, ok? 72 é o dividendo, 8 divisor, 9 quociente e 0 é o resto. Essa é a nomenclatura da divisão, ok? O exemplo anterior mostra que o resto da divisão é 0. Na situação em que Heitor deveria empilhar as caixas, observe que não sobrou espaço, isto é, couberam exatamente 9 caixas. Quando o resto de uma divisão é 0, dizemos que essa divisão é exata, ok? Essa daqui, novamente, é a nomenclatura da divisão. Vocês vão utilizar bastante, ok? Vamos continuar. Há casos, entretanto, que temos resto diferente de 0. Nesse caso, a divisão não é exata. Veja um exemplo. Temos aqui, dividendo 75, divisor 8, quociente 9 e o resto 3, ok? Nesse exemplo, a divisão não é exata e o resto é 3. Em uma divisão, o resto deve ser sempre menor que o divisor, ok? Agora vamos aos exercícios de aplicação. Primeira questão. No texto teórico, há a indicação de que o resto deve ser sempre menor que o divisor. Pensando nessa ideia, resolva as 4 divisões propostas a seguir, indicando o quociente e o resto para cada uma delas. Depois, conversando com os colegas e o professor, responda o que se pede. Ok? Nesse caso aqui, se você precisar de alguma ajuda, peça do papai, da mamãe, quem estiver disponível para lhe ajudar, ok? Mas eu já coloquei aqui para vocês um exemplo de como deverá ser feito. Nesse caso, como ele está indicando aqui, 20 dividido para 5. Ok. Como é que você vai resolver? Primeiro de tudo, você tem que pegar a sua tabela da multiplicação. É muito importante que você tenha uma tabela da multiplicação, porque aí fica mais fácil de você resolver as continhas de divisão também, ok? Olha só, 4 vezes 5 é igual a 20, beleza? 20 menos 20 igual a 0. Nesse caso, lembra lá, quociente é o resultado aqui, ok? Quociente 4 e o resto foi o que sobrou da sua divisão, ok? O resto foi 0. E aí você vai seguindo esse exemplo e vai resolvendo as outras questões, ok? Sempre colocando o quociente e o resto. Letra A. Quais são os possíveis restos na divisão de um número natural por 5? Olha só, depois que você anotar todos os resultados da questão anterior, você vai verificar quais foram os restos possíveis que você anotou na questão anterior, ok? Ele quer quais são os restos possíveis. Aí você vai voltar na página anterior e vai verificar esses números, certo? Letra B. Qual é o maior resto na divisão por 5? A mesma coisa. Depois que você fizer a questão anterior, você vai voltar lá na página e vai verificar qual foi o maior resto da divisão por 5. Letra C. Complete corretamente a frase seguinte. Em uma divisão, o maior resto é sempre o antecessor do divisor. Complete aí no seu livro, ok? Letra D.
Quais são os possíveis restos em uma divisão por 10? Os possíveis restos em uma divisão por 10. Você, com certeza, né, tem uma tabuada aí por perto. Se não tiver, pode pesquisar na internet, imprimir, ou então ver do próprio celular também. E aí fica mais fácil visualizar, certo? Letra E. Qual é o maior resto em uma divisão por 7? A mesma coisa, você pode verificar em alguma tabuada, certo? Agora é com você. Tente fazer suas questões. Número 2. A professora Bianca tem uma turma de 5º ano, com 24 alunos. Ela deve distribuir igualmente os alunos em grupos. Nesse caso, calcule quantos alunos terá cada grupo se forem formados. Na letra A, temos aqui 4 grupos. Na letra B, 8 grupos. Aí você vai ter que fazer uma divisão. Como o total de alunos é 24, aí aqui nesse caso ela quer 4 grupos, aí você vai descobrir quantos alunos terá em cada grupo. Na questão A, beleza? 24 dividido por 4. Letra B, a mesma coisa. São 24 alunos no total. Aí ela quer dividir 8 grupos. Aí você vai fazer todo o cálculo aqui e saber quantos alunos terá em cada grupo, certo? Agora é com você. Tente fazer sua questão. Continuando, temos aqui a terceira questão. Resolva cada divisão proposta, depois complete o esquema com o número correspondente a cada termo da divisão. Eu deixei aqui um exemplo de como deverá ser feito. Na letra A, 28 dividido para 3. Aqui já temos o cálculo resolvido, que é igual a 9, beleza? 9 vezes 3 é igual a 27. 28 menos 27 sobra 1. Então, aqui nós temos os dados da questão, beleza? Dividendo é o 28, divisor é o 3, quociente é o 9 e o resto é 1. Nas demais questões, você deverá fazer a mesma situação. Lembrando, qualquer dúvida eu vou estar disponível para responder lá na nossa plataforma oficial, que é o Google Sala de Aula, Classroom. Ok? Mas tentem fazer, pessoal, certo? Se tiver uma tabuada aí por perto, melhor ainda, que ajuda bastante. Número 4. Calcule qual deve ser o quociente em uma divisão com dividendo igual a 35 e divisor igual a 5. Bom, eu já coloquei aqui o cálculo, os dados da questão, e aí você vai ter que tentar resolver. Beleza? E descobrir qual é o quociente. Agora é com você. Tente fazer. Exercícios propostos. Questão 5. Uma professora usará os ovos da cartela mostrada na imagem para fazer algumas receitas de torta. Em cada torta, ela usará 4 ovos. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Letra A. Quantas tortas ela poderá fazer no máximo? Primeiro, nós temos que saber o total de ovos aqui, né? Temos 30 ovos nessa cartela. E aí, como ela utiliza 4 ovos na receita, aí você vai fazer essa divisão. 30 dividido para 4. E aí você vai saber quantas tortas ela pode fazer aí, ok? É para tentar fazer, beleza? Letra B. Quantos ovos sobrarão? Aí você vai anotar o resto aqui, certo? Façam aí, pessoal. Número 6. Rebeca está no pomar do sítio de seu tio, colhendo mangas. Ela está enchendo alguns cestos e depois vai separar sua colheita em sacolas com 15 unidades
cada uma, para dar a seus amigos e parentes. Então, do total colhido nos cestos, qual é o número máximo de mangas que pode sobrar sem formar uma sacola inteira? Então, como eu já coloquei aqui, no máximo que pode sobrar é 14 mangas, certo? Porque 15 unidades, né, é o total máximo, é o total que cabe na sacola, que ela separou, certo? Total que ela quis separar. Então, o que pode sobrar é 14 mangas. Anote aí no seu livro. Continuando, número 7. Em certa lanchonete, um funcionário usa exatamente 9 laranjas para fazer uma jarra de suco. Ele tem 71 laranjas. Então, após fazer a maior quantidade possível de jarras de suco, o total de laranjas que deverá sobrar é... Então, para descobrir, nós temos que fazer a divisão. Se ele tem 71 laranjas e ele usa exatamente 9 laranjas para fazer uma jarra de suco, aí você vai ter que dividir 71 dividido por 9, certo? E aí você vai descobrir qual é o resto, quantas laranjas irão sobrar nessa questão, ok? Tente fazer, tá, pessoal? Vamos lá. Então, essa foi mais uma aula de matemática. Lembrando, qualquer dúvida, eu estarei tirando na nossa plataforma oficial, que é o Classroom, certo? Envie mensagens para a tia, que eu irei responder a todos, ok? Continuem estudando e até a próxima aula.